E hoje a gente vai falar aqui sobre concorrência. Por que, Carla, falar sobre concorrência? Se eu falo tanto que quando a gente é referência, a gente não precisa mais ficar se preocupando tanto com a concorrência. Só que a gente sabe, não sei se vocês sabem ou não, que o Brasil é o país que mais tem dentista no mundo. Aqui hoje, eu peguei uns dados, são 320 mil dentistas no Brasil. E 16 mil todo ano novos por ano. Você imagina, 16 mil novos dentistas todo ano entrando no mercado de trabalho. E é claro que eles estão concentrados aonde? Na região mais populosa do Brasil, que é a região sudeste. Então daqui, é só ver daqui quem é da região sudeste, que é a maioria dos dentistas referência que estão aqui é dessa região. Então tem muita gente aqui, tem muito dentista, tem. A concorrência aqui, Campinas, São Paulo, são umas das cidades de maior concorrência mesmo nessa área aqui. Porque existe, vocês já devem ter visto, uma tabela de número de habitantes por dentista. Então na sua cidade não sei como é que tá isso. É até legal, se vocês quiserem eu disponibilizo, coloco lá no canal para vocês verem como é que tá. Por exemplo, em São Paulo, só para uma curiosidade aqui, eu até notei, 475 habitantes por cirurgião dentista. Isso é uma média no estado de São Paulo. Eu tô aqui, 475 habitantes por dentista. No Maranhão, 1.464 habitantes por dentista. Olha a diferença, né? Quase 4 vezes menos a concorrência, né? Então é interessante pensar nisso num primeiro momento. Carla, mas eu já tenho meu consultório aqui na cidade, como eu já estou aqui em Campinas, mas quem vai abrir um novo consultório, de repente pode pensar aonde é que tem uma concentração menor de dentistas. Isso é um ponto a se considerar também. Porque quanto menor a quantidade de dentistas naquela cidade ou naquela região, é mais fácil você ser referência. É mais fácil você se destacar, né? Isso é óbvio, mas é importante falar. E aí, o que a gente vê aqui, né? Então a gente vê aqui muito dentista, né? A concorrência aqui são 16 mil novos todo ano. E aqui estão os clientes. Então, os clientes estão aqui. Os potenciais, né? Potenciais clientes. E o dentista quer o quê? Atingir aqui. Ele quer ser visto, ele quer ser notado e atrair para o seu consultório. É claro que se esse potencial cliente nem sabe que o dentista existe, ele não vai lá. Por isso é tão importante a divulgação. E a divulgação, muitas vezes, hoje até fiz uma mentoria com um aluno, ele falou, Carla, meus pacientes vêm muito de indicação. A indicação é uma divulgação. O seu paciente está divulgando você para um amigo, né? Ou o seu colega está divulgando você para o paciente dele. Isso é uma divulgação também. Então, é isso aqui. O dentista quer o cliente e o cliente, para chegar até o dentista, ele tem que ver o dentista. Só que tem muita gente aqui. Tem muitos colegas aqui. Então, quem é que ele vai escolher? Aí é que tá. E é por isso que eu falo tanto em ser referência, né? Porque quando você é visto pelo seu potencial paciente, pelas pessoas da sua cidade, da sua região, como o ortodontista, né, como a especialista em estética, como a dentista, aquela que está aparecendo para mim de alguma forma, aí você se destaca desse meio todo aqui e você vem para cá. Se destacar da concorrência é muito importante, tem que ser diferente. Essa é uma primeira mentalidade que o dentista tem que ter, e não só o dentista, eu falo dentista porque a gente está entre colegas aqui, mas isso em qualquer área, né? Se você abrir uma loja de calçados femininos, você vai ter que ser diferente da concorrência de alguma forma. Tem gente que se diferencia por preço, tem gente que se diferencia por qualidade no produto, outros por atendimento, pela localização. Então, como escapar da concorrência, Carla? Diferenciação. Tá, só que ninguém ensinou a gente a pensar sobre isso, né? A gente se formou lá na faculdade e a gente estava aqui, ó. A gente
caiu no mercado de trabalho junto com todo mundo. E que o pensamento inicial qual era? Eu vou ser bom naquilo que eu fizer, na odontologia. Eu preciso ser bom nisso. Eu gosto de endo, então vou ser especialista em endo e vou conseguir ter sucesso e viver bem da odontologia. Essa é a primeira forma de pensar que o dentista sai da faculdade. Isso aqui, tenho certeza que estava todo mundo no mesmo barco aqui quando se formou. E aí, um primeiro ponto que você pode se diferenciar, eu falo sempre que a parte técnica, um dos erros do dentista é ficar focado só na parte técnica, fazendo sempre novos cursos técnicos, especialidades diferentes. Tem gente que tem 3, 4, já conheci colegas com 7 especializações e sem sucesso no consultório, e acabou até fechando o consultório. Então, eu falo que é um erro investir só na parte técnica, porém, a parte técnica é muito importante. Aqui você pode já ter uma diferenciação. Então, vamos pensar. Que especialidade você pode fazer ou que curso pode complementar aquilo que você já faz, que poucas pessoas fazem na sua região. Na parte técnica, como ser diferente? Primeiro, buscar algo que poucos colegas fazem. Então, para vocês terem uma ideia, as especialidades que tem mais gente, mais dentista especialistas são, em primeiro lugar, ortodontia, isso no Brasil inteiro, tá? E segundo, endo. Beleza, Carla, eu sou ortodontista, e agora? Tem um ortodontista em cada esquina, e é assim mesmo. Para fazer ortodontia, tem clínico geral fazendo ortodontia, faz um curso de fim de semana e vai lá pôr aparelho na turma. Quem é ortodontista aqui sabe que é assim mesmo. Então, como é que eu vou me diferenciar dentro da ortodontia? Uma das formas é você fazer uma técnica que poucos profissionais, poucos ortodontistas fazem. Isso é uma maneira de você diferenciar na parte técnica. Na endodontia, eu faço endo com microscópio e tenho uma tecnologia X que eu uso nos meus procedimentos de endodontia, que me ajudam, que trazem um benefício para o paciente, sempre nessa pegada, que o meu potencial cliente vai saber que só eu faço. Então, você pode se diferenciar sim na parte técnica, pode, ortodontia lingual, hoje os alinhadores estéticos, menos profissionais fazem esse tipo de procedimento, aplicam esse tipo de técnica, isso porque são técnicas mais recentes, mas o seu potencial cliente tem que enxergar que você está oferecendo algo diferente da concorrência, de outros consultórios, e que vai ser melhor para ele, é algo que ele quer, que resolve um problema dele, tá? Então, o que eu vejo muito são dentistas que fazem vários cursos aqui, mas muitas vezes um não está conectado com o outro. Então, por exemplo, ortodontia e endo, um não complementa o outro. Tudo bem, um paciente ortodôntico pode até precisar da endodontia, mas você fazer essas duas especialidades, elas não se combinam. A odontopediatria com a ortodontia, sim, a ortopedia com a ortodontia, enfim, até a odontopediatria com a harmonização facial, sim, porque aí você traz a mãe e o pai para harmonização. Então, sempre que você pensar num curso novo, eu sugiro, eu indico que você pense quem é que está entrando no meu consultório, que eu vejo que já tem essa demanda, que já precisa dessa especialidade, ou desse curso, não precisa nem ser um curso de especialização, de repente, e que aí eu posso me diferenciar fazendo determinada técnica, mas sempre precisa resolver um problema do paciente. A pessoa precisa querer. Então, não adianta nada fazer uma especialização em harmonização facial se o seu público acha caro, se você não consegue cobrar o valor que deveria ser cobrado por isso, se você não tem cliente para isso. Então, é importante entender se as pessoas querem. Aí você vai lá, faz o curso e elas têm que ver, têm que saber, ou os colegas para te indicar.
dentro do seu próprio consultório, divulgar entre os pacientes, né? Uma das falhas grandes é que os próprios pacientes que entram no consultório não sabem o que é realizado lá dentro. Então, principalmente na parte estética, na área de estética, tudo que envolve estética, e a ortodontia também está ligada à estética, isso deve ser comunicado dentro do seu consultório. A sua recepcionista deve saber falar sobre isso na ponta da língua, né? Como é o procedimento, o que é, para que serve. É importante, ela te ajuda a vender. Né? Colocar lá um banner na parede, fazer um quadro, para a pessoa saber entrar e sabe que faz ali lente de contato, por exemplo. Né? Muitas pessoas, muitos pacientes não passam pela consulta, pelo tratamento e não sabem disso. Às vezes o colega não tem muita habilidade para vendas, para oferecer outros tratamentos. Ah, Carla, eu não sou muito boa nisso. Se você tiver uma boa comunicação na sua recepção, o paciente já entra e já te pergunta: ah, doutora, sabe aquele aparelho transparente? Eu vi que a doutora faz, como é que é? Aí te ajuda, aí já te dá uma brecha para aí você fazer aquela consulta seguindo o roteiro que está dentro do curso, tudo bonitinho, né? Falando do preço lá no final, tem que seguir aquele roteiro para ter resultados melhores. Outro ponto que é interessante é que nicho que eu vou escolher, que nicho de mercado para trabalhar. Por exemplo, vou dar exemplo aqui. Tem um colega de Ribeirão Preto, eu já contei essa história algumas vezes, que ele ficou conhecido como o dentista das noivas. Se não me engano é de Ribeirão Preto. O dentista das noivas. Por quê? Porque ele divulgou o trabalho dele no sentido de deixar as noivas mais bonitas para o seu casamento. Então ele faz toda a parte de estética. Clareamento, facetas, faz prótese, tudo relacionado à estética, harmonização. Mas e aí, Carla, é o dentista das noivas, então é só noiva que vai procurar ele? Não, claro que não. Né? Ele atende também, imagina, atende as madrinhas, os padrinhos, a família inteira, né? E outras pessoas também, é claro, o consultório dele está aberto lá, mas ele é o dentista das noivas. Então ele tem esse posicionamento, ele divulga nas redes sociais isso. Então, foto das noivas, e a noiva gosta de tirar foto. É esse o posicionamento dele. Você pode, por exemplo, quem faz odontopediatria pode ter um posicionamento de atender as crianças. Então, toda a sua comunicação vai ser mais infantil. Isso quer dizer que não vai atender os pais? Que não vai fazer ortodontia? Pode fazer também. Né? Mas você já se diferencia, o seu consultório já fica um pouco diferente, né? Você pode fazer um consultório temático para isso. Então, se é o dentista das noivas, como é que será que é o consultório lá dentro? Será que tem um lustre todo de cristal, um sofá todo de veludo, né? Quem faz odontopediatria não vai ter um consultório assim. Então, aí você vai ter uma área infantil. Quem faz só ortodontia, por exemplo, e atende mais adolescentes, tem que ter uma comunicação, um posicionamento mais descolado, mais jovem, mais colorido, porque tem que pensar no seu público. Por isso que eu falo também em várias aulas que quando você abre as portas e atende todo mundo, é complicado, né? Quando você não define quem é o seu cliente aqui, principal, o cliente principal, você é visto como um generalista. Você é visto como todo mundo aqui, ó. E a gente está falando justamente de sair, né, desse bolo aqui de dentistas. O que é importante? Conhecer quem é o seu cliente. Então, muitas vezes o colega fala assim: ah, Carla, mas eu atendo criança, atendo adulto, mas nem sabe os números, quantas crianças, quantos adolescentes, quantos adultos. Tá? Em que área, por exemplo, é mais a ortodontia que vem ou é mais de clínica geral? Os adultos, por exemplo. Então, isso é importante, porque aí você vai ter uma direção para entender como é que tem que ser o seu consultório. Até para pensar na cor da parede. Que cor de parede que eu vou pintar? Aqui chama Dental Kids.
Eu atendo só criança? Claro que não. 50% do meu público não é criança, são adolescentes e adultos. Outros 50% são crianças. Então aqui é tudo colorido, colorido mesmo. Então, se entrar aqui um adulto mais sério, mais sisudo, a gente atende também terceira idade, faz implante, prótese, mas é um público bem menor. E eles gostam desse ambiente colorido. Mas, se eu atendesse só adulto, se eu fizesse reabilitação oral, por exemplo, eu não teria jamais uma decoração como eu tenho. E é claro que aí o paciente tem que entrar e perceber que aquilo foi feito para ele. Aí você está se diferenciando também. Puxa, ele entra no ambiente, ele gosta por alguma razão. Ele não vai pensar racionalmente, puxa, esse consultório aqui é diferente, essa dentista é diferente, é diferenciada. Não, mas ele gostou, pronto, você já cativou. Tá? Agora, se ele entra e olha aqueles móveis e tudo, igual um consultório médico que ele também foi e tal, é tudo mais ou menos padrão, tudo igual, não tem uma planta, não tem um quê, né? Uma personalidade, aí você tá nesse meio aqui ainda. É claro que o atendimento não pode ser um diferencial, né? Eu não considero o atendimento diferencial, porque atendimento é obrigação que a gente tem, né, de dar um atendimento excelente, um treinamento para a nossa funcionária, né, para realmente resolver os problemas do paciente. Então o atendimento tem que estar ok. Então eu estou considerando aqui que o seu atendimento está de acordo lá com o dentista referência, né? E a gestão também. Você precisa conhecer os seus números, senão já começa errado daqui, né? Você tem que ter os seus números de quem é o seu cliente, tem que ter os números de da onde vem o seu faturamento, quanto está faturando, se vem mais da ortodontia, se vem mais da clínica geral, para você entender quem é o seu público-alvo e se diferenciar. Aí você pode se diferenciar também em equipamentos, né? Por exemplo, aqui a gente tem anestesia computadorizada, né? A laser terapia, que volta aqui para a parte técnica, mas você pode ter, você tem o CAD/CAM no seu consultório, né? Equipamentos mas eu falo assim, não adianta ter o equipamento só, comprar e ficar admirando o equipamento ali. Falar, nossa, isso aqui é top, é ótimo, vai resolver o problema dos meus pacientes, mas na hora de você oferecer, na hora de você agregar valor porque tem o equipamento, aí não fazer isso. Aí não adianta nada, você continua aqui. Eu sempre falo, e vou repetir, é o paciente que tem que enxergar que aquilo que você está fazendo está te diferenciando da concorrência. Como, Carla? Dessas formas que eu falei aqui, na sua divulgação. É a divulgação. Quando a gente fala em divulgação, todo mundo pensa, é no Facebook, é no Instagram. Não é só lá. Por que só lá? Né? Lá está realmente a atenção das pessoas, mas o paciente que vai no seu consultório, ele está com atenção em você. E você precisa se divulgar para ele. Você, a sua funcionária, a comunicação toda do seu consultório, começa daí, né? Muitas vezes a gente acha assim, eu preciso aumentar o meu faturamento, e eu tenho falado muito ultimamente em faturar 25 mil por cadeira odontológica, isso é bem possível até atendendo convênio, né? 25 mil por equipo, e acha que precisa só de pacientes novos. Mas não para pensar o que pode fazer com os próprios pacientes, né? O seu cliente é o seu bem mais precioso. Às vezes a gente olha muito para fora e esquece do que está dentro, porque aquele que te conhece e já gostou de você, é muito mais fácil você trazer ele de volta. Não estou dizendo que todo mundo vai voltar, que você vai fechar tratamento com todos, não é assim. Mas concorda comigo que tem uma chance muito maior de você fechar novos tratamentos com ele? Ele já foi, já gostou, você já atendeu, ele já viu que você é competente, já tem credibilidade, já confia.
O paciente novo não. Você tem um custo grande para trazer pacientes novos para o consultório. É importante também? Mas é preciso ter atenção nos dois. Tá? E quem é o seu paciente, ele também precisa ver, para ele indicar você para outro, ele precisa entender que você é boa mesmo, que você é bom mesmo. Em que? Muitas vezes ele nem sabe direito o que, mas ele gostou. Tá? E só que a gente, que é o dono do negócio, precisa pensar racionalmente em todos os pontos que pode cuidar para se diferenciar. Né? O paciente precisa enxergar você como alguém diferente, porque a concorrência está grande. Né? A gente vê clínicas chegando, eu tenho clínica, né? Mas é claro que tem espaço para o dentista que está numa cadeira só. Tem, só que ele vai ter que pensar nisso tudo aqui. E muitas vezes ele tem que pensar sozinho. E é por isso que a gente está aqui junto. Né? Porque eu já passei muito tempo sozinha também. E é muito complicado. A gente tem que pedir ajuda, a gente tem que estar dentro de um grupo, porque senão fica difícil a gente chegar aqui, ó, tá? E a concorrência tá aqui, a gente sempre tem que estar buscando subir e sair da concorrência. Dentro do marketing digital, como fazer isso, Carla? Que diferencia, que é o que eu faço, quem entrar nos meus perfis das minhas clínicas e no meu também, que eu falo com os colegas, o que eu acredito que diferencia muito o profissional e que a gente pode fazer sem medo de ser feliz, sem medo do CRO, do CFO, é informar, é educar, que na verdade a gente faz isso todo dia dentro do consultório, educar as pessoas. Então quando você está ali na sua página do Facebook, no Instagram, no Stories, educando, dando uma informação importante, você sabe quanto é importante aquela informação, né? Sem pedir para ele agendar uma consulta, sem dizer, eu sou a melhor ortodontista da cidade, venha no meu consultório. Você está ajudando as pessoas e por reciprocidade ela já sabe que você é dentista, você está lá de jaleco, enfim, né, toda caracterizada falando de odontologia, né? Quando ela pensar num dentista ou se ela se identificar com aquele problema, ela já vai perguntar para você onde é o seu consultório, como é que faz para marcar uma consulta e tudo mais. Agora, então isso diferencia, porque vocês podem ver que ninguém faz isso. Eu ainda posso falar isso, daqui a pouco eu já não vou mais poder falar isso, porque vários dentistas já estão entrando no marketing digital da maneira certa, já estão entendendo isso, que o que funciona, o que diferencia do resto é você dar uma informação importante através de vídeos são melhores, sempre melhores, né? Tem pesquisas comprovando isso, a gente gosta mais de vídeo, através de vídeos ou através de posts. Tá? Então, falar um pouquinho de marketing digital, porque é o que as pessoas estão lá, né? Então, como você vai se diferenciar lá? Sendo achado quando a pessoa digita lá um dentista dentista em Belo Horizonte. Será que você é achado se você tem um consultório em Belo Horizonte? Tem que ter uma conta no Google Meu Negócio. Então, é preciso estar presente lá, mas saber como fazer essa divulgação de uma maneira diferenciada. Você vai fazer uma palestra, como é que você vai chegar lá e falar algo diferente do que as pessoas já sabem, né? Então, sempre tem que tentar aqui buscar ser diferente, tá? Vou dar um exemplo aqui, fazer uma analogia. Eu já passei dessa fase faz tempo, talvez aqui, não sei se todos são casados, mas antigamente, quando a gente não era casado ainda, né, era solteiro, ia lá pra boate, eu sou do tempo da boate, né, hoje é a balada, enfim, né, não sei, a gente se arrumava, né, tal, a roupa, que roupa eu vou pôr, a maquiagem, o cabelo tal. Pra quê? A gente queria... Se achasse um rapaz bacaninha, bonito lá, queria ser notado. A gente queria que olhassem pra gente. É claro, né? Aqui é a mesma coisa. Você quer que os clientes olhem pra você. Então, o que você tem que fazer de diferente?
Como é que você tem que estar? Até, vamos levar aqui, falando do marketing pessoal. Né? Como é que você se veste para atender um paciente? Né? Será que tá de calça jeans rasgada e tênis? E um jaleco meio amassado? Ou você tá com aquele jaleco passadinho, branquinho, ou seja, de que cor for, né? Bem limpo, cabelo arrumado, uma maquiagem boa. Gente, a pessoa, tô falando de mulher maquiada, mas o homem também com a barba feita, dá uma outra aparência. Cabelo penteado, a gente olha para um médico assim, que tá de camisa, gravata ou jaleco, a gente olha e já pensa, é competente. É ou não é? Se ele tiver com o jaleco amassado, é a mesma pessoa, tá? Imagina o seu médico que você confia, aquele que você acha o melhor. Ele todo alinhado de sapato social, e ele mesmo todo amarrotado. Será que a gente tem a mesma impressão da pessoa? Então isso também diferencia. Todos os pontos no seu consultório que você tiver esse olhar são importantes. E é claro que eu estou falando de concorrência aqui, eu acho muito bom que vocês conheçam a concorrência de vocês. Conheçam os consultórios dos colegas, por que não? Às vezes eu falo isso, outro dia eu falei isso num vídeo, aí um colega falou assim, mas então você está falando que a gente, está falando para a gente espionar o consultório dos colegas, espionar? Eu falei, claro que não. Muito pelo contrário, o que será que ele está fazendo que os pacientes estão indo lá? É claro que você vai olhar alguém, eu sugiro alguém que esteja indo bem, você vê que tem movimento, que está sendo comentado e tal. O que é que ele faz lá que está atraindo o paciente? O que será? Quanto ele cobra? Será que ele cobra consulta? Não? Aqui de vez em quando a gente pega o telefone, falo para uma das funcionárias aqui fazer mais ou menos uma pesquisa de mercado aqui. Quanto que está a manutenção ortodôntica aqui e em todas as cidades onde eu tenho as clínicas. É importante isso. Por quê? Se ninguém estiver cobrando consulta, então não vou cobrar também? Não, eu continuo cobrando. Só que eu tenho que valorizar tanto isso, porque senão o paciente fala assim, mas lá no outro dentista não cobra. Então, para eu não ouvir isso, ou não ouvir muito isso, porque a gente escuta, eu tenho que valorizar muito, porque eu tô sozinha cobrando consulta. Então, é importante você entender a concorrência. Eu fiz isso lá no meu começo. O Fernando que é o meu marido, quem não sabe, ele que é meu sócio aqui nas clínicas, ele não é dentista, ele ia visitar os consultórios vizinhos fingindo que era paciente. Carla, mas isso não é legal? Lógico que é legal, por que não? Né? Vai ver como que o colega está trabalhando, em que você é melhor e como você vai mostrar isso para o paciente. Vai ver o nível de atendimento que está na sua região. E ele foi em consultórios que os colegas inventavam, criavam cáries nos dentes deles para cobrar. Essa era a minha realidade na época. Eu falei, bom, se tá assim por aí, então eu tenho um campo aberto para mim. Porque eu tenho ética, eu trabalho com seriedade, com honestidade, atendendo bem, enfim, aparência também, ele viu, marketing pessoal era uma tristeza, o dentista atendia sozinho, então tocava o telefone, ele parava de atender aqui, pegava com a luva o telefone para atender, então se você tiver atenção em alguns pontos aqui, eu garanto que não é difícil você ser visto como diferente, como diferenciado dos colegas, mas precisa mostrar. Esse é um ponto aqui que eu até estava falando com uma aluna agora cedo. Carla, eu tenho medo de divulgar, tenho medo fazer vídeo, tenho vergonha, tem várias coisas que dá para fazer. E assim, eu digo, tem que fazer o primeiro, faça o primeiro. Vai ficar horrível? Vai. E daí? Ficou, ficou. Você nem olha, publica lá e não vê. Depois faz o outro. E hoje a gente tem a faca e o queijo na mão para se diferenciar aqui. Tá bom? O que é importante nisso? É que você teve um primeiro contato dessa pessoa.
Então, o que eu digo, muitas vezes ela não agenda de cara. Ela pergunta o preço, mas no fundo ela quer saber mais, né? O preço é um dos pontos. A gente nunca toma uma decisão assim de tratamento ortodôntico só por preço. A pessoa sempre tem que conhecer o profissional. É importante você guardar esses contatos. Então, se é um contato de e-mail, se for pelo WhatsApp, seja por onde for, pelo Messenger, por direct, essas pessoas que perguntaram preço, entre em contato com elas, vamos colocar aí uma semana depois, né? Você tem mais alguma dúvida? Oi, fulana, aqui é a doutora Gabriela, né? Ficou alguma dúvida? E você pode até falar um pouco sobre o tratamento. Né? Quais são aquele exercício que eu coloco no começo do curso? Quais são os benefícios de cada tratamento que você oferece? De repente, numa comunicação dessa, você pode jogar lá um dos benefícios do Invisalign em relação ao aparelho convencional, né? Ou trazer a pessoa para uma conversa também, né? Então ela perguntou o preço e aí você pergunta se ela já fez uma consulta em algum profissional para saber valores. Ah, você já foi alguma vez no ortodontista? Você está pensando em colocar aparelho? Pode ser que ela responda, pode ser que não. Mas porque redes sociais é muito assim, tem muito curioso também. Às vezes você quer ter uma conversa, a pessoa nem vê mais, não olha mais a resposta, enfim. Mas é importante não... Você pode ter essa resposta pronta, mas no final fazer uma pergunta para ela. Para gerar uma resposta e alguma conexão. Porque aí ela vai pensar, puxa, ela conversou comigo, ela me explicou, realmente eu preciso ir numa consulta para saber valor. E o que eu falo muito disso de não passar preço, nem por telefone, nada, porque eu falo que isso é muito individual, né? Então na ortodontia eu jogo muito assim, depende de cada caso, eu não posso te dar um valor sem saber, sem ver você, porque eu nem sei se o seu caso é simples, né? Que técnica eu preciso usar, que tipo de aparelho é indicado, como é que eu vou te falar? Eu posso estar errando muito se eu falar um preço aqui, né? E é verdade, né? A gente sabe que é assim no consultório, não tem um valor fixo e é assim para todos os casos, né? Na maioria não, tá? Mas sempre que você conversa um pouquinho é bom. Dá trabalho? Dá. De repente você treina a sua funcionária, vai respondendo junto até que ela fique boa nisso, para sempre levar uma pergunta para frente, porque assim você tem uma chance maior da pessoa gostar de você. Ela vai agendar se ela gostar de você, da sua conversa, né? Se der uma resposta curta e direta e seca, provavelmente ela não vai se interessar. E não perder esses contatos. Esses contatos tem que estar lá numa listinha. Não veio hoje, mas pode vir amanhã, pode falar para a vizinha. Uma das formas de você se diferenciar pode ser trazendo profissionais, assim como você está querendo, de outras áreas, outras áreas fora da odontologia, né, sem ser dentistas, mas que tenham a ver com o seu público. Se você me perguntar, Carla, o que tem a ver com odontologia estética, harmonização facial? Talvez você saiba até melhor do que eu, mas uma nutricionista, né, talvez fisioterapia, se atende mais mulheres do que homens, um ginecologista, uma ginecologista, enfim, cirurgia plástica, enfim, você pode viajar aí e pensar, na verdade, isso tem que ser pensado no sentido de resolver um problema do paciente. Fono, né? Não sei se existe alguma necessidade dos seus pacientes em relação a isso. E aí, se você tem uma sala que você pode trazer outras áreas, tem que pensar nesse sentido. Nutricionista é sempre bom, né? Geralmente quem faz mais tratamento estético, mais ortodontia, pelo menos aqui com a gente, são mulheres, né? E a gente tem esses números. É interessante você entender os seus números. Vão na área de bônus, quem está partindo para essa parte de marketing digital. Na área de bônus, tem um curso lá que foi colocado recentemente, Publicações Poderosas.
assistam, é um curso um pouquinho longo, mas eu falo de tudo, como tem que ser uma publicação, a mensagem, o texto, o script do vídeo, tudo o que precisa saber para fazer uma publicação legal, para começar a trabalhar nisso, tá? Então tá bom, gente. Então eu vou e a gente se vê aqui na próxima aula daqui um mês mais ou menos, tá? Tchau, tchau para vocês.